Esse é o primeiro vídeo de 2026. 15 decisões para você fazer o seu 2026 ser acima da média. Olá, acima da média, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal mais acima da média deste YouTube. É aqui que você aprende sobre comunicação, oratória, posicionamento e tudo que vai te alavancar, gerar mais resultado na sua carreira, na sua vida e no seu negócio. Este é um vídeo diferente de tudo que eu já fiz, afinal, aqui o nosso foco é falar de comunicação, é falar de palestras, é falar de posicionamento, mas estamos iniciando um ano novo, um ano cheio de oportunidades. E eu, vestida de branco a caráter, vim aqui falar com você sobre decisões. Eu elenquei 15 decisões para você transformar o seu ano de 2026 no melhor ano da sua vida, no ano acima da média, onde você alcança resultados. Tudo isso depende das decisões que você toma. Essas 15 decisões realmente farão diferença se você se comprometer a tomá-las. Depois de tomar uma decisão, se comprometa a executá-las. São decisões que eu olhei para a minha própria vida, olhei para os meus anos. Eu vou compartilhar resultados que eu tive e coisas que eu estou fazendo decorrentes das decisões que eu tomei. Para você que não me conhece, eu sou Samara Paganini e ao longo da minha trajetória de mais de 5 anos sou palestrante e mentora de comunicação para mulheres, líderes, cristãs e empreendedoras. E essas 15 decisões, por mais que não sejam todas, claramente não são sobre comunicação, todas elas vão te direcionar para viver o ano mais extraordinário e acima da média da sua vida. E agora, vamos às decisões. Primeira decisão: dê fim à desordem. Uma coisa você tem que concordar, é muito gostoso comprar, adquirir, ganhar coisas, bens, roupas. Porém, quando você não sabe organizar essas coisas, você começa a gerar desordem. Uma falta de ordem nas coisas. E eu tô falando de coisas primeiramente. São coisas que ficam acumuladas, desorganizadas, entulhadas, colocadas, amarrotadas em algum lugar no canto da sua casa. E esta primeira decisão, ela tem a ver com a sua rotina, com a sua casa, com a sua maneira de ver o dia a dia. Quando você encontrar algo que está desorganizado, eu quero que você olhe e lembre-se de um versículo muito forte, que é 1 Coríntios. Deus não habita na confusão. Recentemente, eu ouvi esse versículo através do meu marido, que ouviu na pregação da igreja, e esse versículo marcou muito a minha vida. Eu já estava elencando decisões, itens da minha casa que eu quero reformar, ajustar, e ele trouxe isso como uma luva. Foi uma confirmação mesmo de Deus. E essa confirmação veio ao encontro de tirar toda a desordem que tenha na minha casa. Talvez você tenha um quartinho da bagunça. Talvez o seu guarda-roupa esteja desorganizado. Talvez o seu banheiro nunca esteja limpo. E eu tô falando isso olhando pra minha realidade. Sim, eu também preciso organizar meu guarda-roupa. Primeiro, preciso organizar 2 cantinhos da minha casa que geralmente ficam entulhados de coisas. Mas eu olhar para aquilo e falar, preciso resolver porque Deus não habita onde tem confusão, é uma decisão minha. E convenhamos, se Deus não habita em confusão, não existe meio termo. O outro lado está habitando. E este outro lado, com certeza, vem para matar, roubar e destruir na sua vida. Uma ação prática para você tomar após este vídeo, primeira decisão é dar fim à desordem. Então eu quero que você elenque. Pegue um papel ou um bloco de notas do celular e escreva quais são os itens todos que você quer ajustar, organizar, dar ordem. Seja uma casa que você precisa ajustar aquele quartinho que está cheio de bagunça, seja dar fins a caixas de papelão, porque eu vim de mudança e tem caixa de papelão na minha casa ainda, então por isso que coloquei na minha lista para tirar isso de dentro da minha casa. Talvez seja dar um jeito definitivo, pelo menos para os próximos dias, seu guarda-roupa. Talvez é colocar em ordem suas maquiagens, eu não sei o que é, mas você precisa escrever, elencar, ter uma saída prática para dar fim à desordem. E isso é tão importante que existe um princípio chamado Shalom na Bíblia. E Shalom, na tradução, significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quando você olha para sua casa e você vai passando uma vistoria no seu quarto, no seu office, no banheiro, na cozinha, na sala, vá lembrando, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E vai fazendo o quê? A lista. Vai escrevendo tudo que precisa ser organizado. Só assim você vai conseguir cumprir esta primeira decisão, dar fim à desordem. Segunda decisão, crie uma rotina matinal. O início do seu dia diz muito sobre o que você vai realizar, o que você vai conquistar e quais resultados vai obter. Por isso, o que você faz nos primeiros minutos e na primeira hora do seu dia?
recentemente fazendo um curso de produtividade durante a minha amamentação, antes um pouquinho de ter a minha filha, e agora principalmente quando eu estou tendo ela, ou seja, no período que as pessoas chamam de puerpério, de caos na vida, eu fiz um curso de produtividade, sim. E nesse curso de produtividade, eu me analisei. E um dos itens, 3 dos itens, na verdade, que tem nessa lista das 15 decisões, são sobre produtividade e organização dentro da sua rotina. Criar um ritual, uma rotina matinal, vai fazer com que você alcance muito mais resultado do que você está imaginando. Por exemplo, talvez você coloque assim, eu quero acordar e eu quero orar. Primeira coisa do meu dia eu vou orar, fechar os olhos e orar. Ou não, eu quero acordar e já escovar dente para despertar, depois eu volto e oro, ou eu vou ler um livro, ou eu vou preparar meu café logo, e dentro do meu ritual, na primeira hora ainda, já tá uma academia que você quer fazer. O que você vai colocar no seu ritual matinal? É importante que você defina, afinal, é um ritual. Ritual precisa ter passo a passo. No meu ritual, por exemplo, tem ali amamentar, é uma coisa óbvia na minha realidade atual. Depois, ler um livro. Tem também café da manhã, que eu não consigo ficar muito tempo de jejum, já que eu estou amamentando, tenho muita sede, muita fome. Então, tem coisas que você precisa colocar no seu ritual para você lembrar de fazer e fazer sempre. Para que você, preste atenção, comece o seu dia vencendo, dando seus checks. Por exemplo, uma das coisas que mudou drasticamente a minha realidade no puerpério e agora pós-gestação foi me arrumar. Me arrumar está no meu ritual matinal. Assim como arrumar a minha cama está no meu ritual matinal. Por quê? Porque quando eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não faço, eu estou me auto-sabotando. E ao me auto-sabotar, eu não consigo alcançar as próximas coisas do meu dia, porque já deu errado uma coisa, já vai dando errado a outra, então vira uma bola de neve. No entanto, se você consegue cumprir os seus primeiros itens do seu dia, você vai conseguir ter mais leveza e produtividade ao longo do seu dia. Então, faça o seu ritual matinal, escreva a sua rotina pela manhã. Terceira decisão, crie a sua rotina noturna. Começar o dia é tão importante quanto terminar o dia. E eu falo isso por experiência própria. Durante esses meus últimos meses e semanas, eu tenho ido dormir capotando. Por quê? Você está muito cansada. Estou cuidando de uma bebê. Antes eu estava gestando uma barriga gigante e, ao mesmo tempo, vivendo ali aquela fase de azia, refluxo. Então era muito fácil só dormir por dormir. Mas a forma como você vai dormir impacta na qualidade do seu sono, impacta em você mostrar para o seu cérebro que você está se programando para dormir, e é por isso que ele relaxa melhor e mais facilmente. Só que sem rotina noturna, você só capota. É o que estava acontecendo comigo. Então, ao criar o seu ritual noturno, a sua rotina noturna, eu quero que você se lembre de coisas que façam bem para você. Por exemplo, eu coloquei o meu banho, quando eu consigo tomar ele bem no finalzinho do dia, depois do banho da minha filha. Eu coloquei também escovar dente, eu coloquei orar, eu coloquei arrumar a minha cama, botar um pijama que eu gosto, um pijama que me faça bem. Tudo isso tem a ver com preparar o ambiente, o meu corpo e a minha mente para relaxar. A atividade prática desta segunda e da terceira ação é escrever o seu ritual matutino e noturno. Quarta decisão, defina os seus 3 inegociáveis do dia. O que é isso, Samara? Quando você passa um dia inteiro procrastinando ou atarefada, coisas apareceram e você está apagando incêndio, é muito fácil você se frustrar no final do dia porque você não fez o que queria e teria que ter feito. Porém, quando você entende o que é inegociável para você e você consegue cumprir, afinal você é inegociável com essas ações, você, ao cumpri-las, pelo menos isso no seu dia, já faz você dormir bem e falar: o dia, no mínimo, valeu a pena porque eu consegui cumprir os meus inegociáveis. E o que são inegociáveis realmente? Inegociáveis, para mim, são os tempos que eu vou destinar a algumas coisas específicas que eu não posso passar um dia sem destinar. Por exemplo, inegociável para mim, número 1, tempo com Deus. Se eu passar um dia todo sem orar, ou sem ler a Bíblia, ou, se for o caso, botar um louvor ou ver uma pregação, isso para mim é horrível. Isso interfere no meu dia. E ao interferir no meu dia, interfere nos meus resultados, interfere na minha semana, interfere na minha família. Eu não quero passar um dia sequer sem ter um tempo com Deus. Primeiro negociável. Segundo negociável, ter um tempo com a minha família. Se eu passar um dia e eu não tiver um tempo de qualidade, uma conversa que seja, um jantar, um momento, um dormir junto com o meu marido ou minha filha, para mim, o dia não valeu a pena.
Porque família para mim é um pilar muito grande, muito importante e relevante. Ao destinar um tempo para família, eu estou destinando um tempo para um inegociável na minha vida. E terceiro inegociável meu é ter um tempo comigo mesma. Eu comecei a perceber que isso é tão importante na maternidade. Quando a gente está maternando, quando a gente está nesse momento de se doar por inteiro e realmente se doar por inteiro para outra vida, é muito fácil esquecer da gente. É muito fácil a gente cair na tentação de só ficar em prol do outro o dia todo e isso acabar, inclusive, interferindo nos nossos resultados, nossa autoestima e podendo ocasionar coisas piores. Porém, para mim, o inegociável é ter um tempo comigo mesma. Como que eu faço isso? Eu já contei para você ali no ritual matinal. Eu geralmente tenho um momento de me arrumar no dia, eu geralmente tenho um momento de declarar sobre a minha própria vida e também consigo colocar um momento no banho, onde eu tomo um banho, nos dias que eu consigo, mais calmos. Um banho premium. E o banho premium faz com que eu tenha um momento de declaração sobre a minha vida, um momento onde eu oro, onde eu reviso o que eu fiz no dia, onde eu abençoo a minha família, a minha vida, os meus planos, falo com Deus. Esse momento comigo mesma, onde eu analiso as coisas que eu fiz e olho para dentro de mim e relaxo, é muito importante para minha rotina. Então, os meus 3 negociáveis são tempo com Deus, tempo com a família e tempo comigo mesma. Se você tem algum outro tempo que você quer destinar, um tempo de estudo, para mim é negociável estudar naquele dia, todos os dias eu quero estudar. Ou é inegociável fazer atividade física, todos os dias eu quero fazer atividade física, coloque. Porém, é importante que você consiga fazer, para que ao conseguir um dia, mesmo o pior dia da sua vida, você consiga cumprir esse negociável e se sentir bem. Afinal, é inegociável. Então eu quero que você elenque, escreva e defina os seus 3 inegociáveis de todo dia. Quinta decisão, defina algo para aprender de difícil durante esse ano. Talvez para você é dirigir, talvez é tocar um instrumento, talvez é falar uma nova língua, talvez é palestrar, falar em público, não sei. Porém, eu quero que você se desafie neste ano novo a criar algo definido como meta para você aprender que seja difícil, te tire da zona de conforto. Eu, por exemplo, já há muito tempo já estudei inglês, já aprendo a dirigir, já sei palestrar, mas desses itens eu gostaria muito de voltar a tocar instrumento. É algo que eu estou colocando nas minhas metas deste ano como hobby, de uma forma que eu consiga me recompensar, inclusive dos momentos que eu tenho de estresse ou de cansaço, fazer um hobby. Já que a minha lista de hobby, parênteses, estava muito baixa. Então eu acrescentei um item que é tocar instrumento. Eu já toquei no passado o teclado. E eu gostaria muito de voltar a tocar, afinal, talvez eu aprenda a tocar, minha filha futuramente pode tocar um instrumento também, que eu sei que ativa áreas diferentes do cérebro. Então tocar um instrumento, que é algo difícil para mim, por conta de tempo, de instrumento que eu não tenho, e disponibilidade para me mover e fazer tudo isso nesta fase da minha vida, é algo difícil. Mas eu coloquei que é uma meta, algo que eu quero tentar fazer, porque eu sei que me tira da zona de conforto. O que para você é difícil? É algo que você sabe que vai custar para você, talvez tempo, energia, dinheiro, mas que você quer fazer. Você quer fazer um ano acima da média. Se fosse para ser mediano, você não faria nada de difícil. Fato é esse. Por exemplo, na comunicação, se você quer palestrar, se você quer perder o medo de falar em público, se você quer vender uma palestra, se você quer palestrar e converter na sua palestra, coloque isso. Você já sabe onde aprender. Este canal tem vários vídeos e os meus cursos e treinamentos também. E eu quero que você agora preste uma atenção numa coisa. Ao final desse vídeo, se você continuar comigo até o final, você vai receber uma dica extra, onde você vai conseguir, através de uma única ação, cumprir 5 dessas decisões. Sim, parece maravilhoso, mas é uma surpresa no final. Fica até o final. Sexta decisão. Faça uma lista de livros que você quer ler. Talvez você é uma pessoa que já tem o hábito de leitura, maravilhoso. Coloque a sua lista em dia. Coloque, pesquise, se é para comprar, se não é para pedir emprestado, escreva essa lista. Ou se você não tem o hábito de leitura, coloque pelo menos 3 livros que você vai querer ler ao longo desse ano. E você, obviamente, já vai criar suas ações. Vai pesquisar o preço, ou se eu tenho alguém para te emprestar, e vai comprá-los para começar a ler e definir o dia para começar o primeiro livro. É muito importante que você tenha o hábito da leitura, porque ler melhor faz com que você se comunique melhor. E ao se comunicar melhor, você prospera, você é acima da média. Pessoas que lideram, que se posicionam e que têm mais resultados de prosperidade, principalmente financeiro, são pessoas que se comunicam e sabem o poder da comunicação. Sétima decisão. Liste os amigos que você quer manter em 2026 e marque encontros mensais recorrentes com eles.
Por que listar primeiro? Porque talvez você não vai querer continuar com os mesmos amigos. Talvez tem pessoas que você teve contato esse ano que não te fizeram tão bem. E essas pessoas precisam estar fora da sua lista. É importante que você faça uma contralista. O que é isso? Uma lista de pessoas também que você não quer ter muito contato. Você pode escolher? Você tem essa capacidade? Talvez a pessoa que você está sentando perto do trabalho, você tem como sair. Talvez é um amigo que você é amigo de um amigo e você não tem tanto contato, não gosta muito, mas isso tem te interferido. Escreva o nome das pessoas que você não quer ter contato e principalmente o nome da lista das pessoas que você quer ter proximidade. E marque encontros com elas. Eu, por exemplo, tenho uma lista que envolve também parentes e amigos, onde eu e meu marido vamos convidar pessoas para virem jantar aqui em casa mensalmente. Separamos algumas datas e a pessoa, o casal de janeiro já está definido. Por que isso? Porque precisamos ser intencionais com quem queremos ser influenciados e influenciar. Nós somos influenciados e influenciamos a todo momento. Porém, muitos, talvez a maioria, não faz isso de maneira consciente e intencional. Porém, quando você tem essa visão, sabe que você é capaz de ajudar alguém e alguém é capaz de te ajudar, liste essa pessoa para mais próxima de você, marcando talvez um encontro mensal com essas pessoas da sua lista. Essa tarefa, faça a lista e já mande mensagem para pelo menos uma pessoa dessa sua lista para marcar o encontro agora no próximo mês. 8ª decisão, seja dizimista fiel. Agora eu vou falar sobre prosperidade financeira. Quando você entender que o dízimo, ou seja, a 10ª parte, você doar isso, e na verdade é um doar que a gente está falando aqui de dízimo, falo mais de congregação e igrejas. Quando você devolve para o Senhor, ou se você não congrega em alguma igreja, você doa para alguma entidade de caridade ou algo do tipo, você está devolvendo aquilo que você sabe que só veio para você porque algo maior, e eu acredito em Deus, Deus te mandou. Então você está devolvendo 10%. Ser dizimista fiel, neste momento, vai destravar muitas, talvez todas as portas de prosperidade na sua vida. Por que eu estou falando isso para você? Porque há muito tempo eu não fui dizimista fiel. E eu e a minha família sofremos com isso. Mas ao decidirmos as duras realidades, sermos dizimistas, o Senhor está fazendo maravilhas. E ao fazer maravilhas financeiras na nossa família, também fará na sua. Eu quero que você se lembre de um versículo que fala o seguinte: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Talvez você receba R$1.000 hoje e você não sabe, fala assim, Samara, é R$1.000, eu não consigo nem pagar minhas contas com R$1.000. Mas o seu 10% vai ser R$100, ok? R$100 é fácil de doar. R$100 é fácil de dizimar. E quando você estiver dizimando R$1.000, quer dizer que a sua renda é R$10.000. Então, essa proporcionalidade do muito vai chegar. Mas você só vai estar preparada para doar realmente os R$1.000, dizimar R$1.000, se você hoje for fiel em dizimar 100, em dizimar 200, 500, 800, até chegar no 1.000. Quando eu estava no meu primeiro estágio lá na UFMG, eu, ao estagiar, separava os 10% para doar. No caso, quando eu estava congregando uma igreja, eu dizimava, senão eu doava, deixava ali. E neste momento, eu comecei a entender que sim, fazer isso com o meu pouquinho me ajudava a ter disciplina, constância e 90% é maior que 100%. Sempre rendia, sempre fazia de uma maneira que eu não sabia explicar, mas tinha leveza e trazia mais prosperidade para o meu redor, porque eu estava cumprindo um princípio. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. E o dízimo é um princípio e você sabe muito bem disso. Por isso, seja fiel no pouco e você será também fiel no muito. Deus te colocará sobre muito. 9ª decisão. Tenha uma wishlist. O que é isso? É uma lista de desejos. Toda vez que você quer comprar algo, parece que é muito impossível. Você quer comprar uma camisa nova, um boné novo, um celular novo, um carro novo. Mas espera aí, isso realmente é importante para você? Por isso, eu quero que você crie, no início do ano, uma wishlist. Eu, por exemplo, já criei a minha com pelo menos 5 itens. E esses 5 itens são itens pequenos. Gente, eu coloquei um babyliss na minha wishlist, porque eu quero comprar e ao comprar vai ser realizado um item que faz sentido no meu momento. Eu quero não comprar por comprar, eu quero comprar coisas que eu preciso. E se eu não elenco, toda vez que aparece um dinheiro extra ou tem um momento de comprar, eu vou por impulso. Humana, carne, falha. Mas se eu tenho uma wishlist, meu marido também, eu consigo olhar para a wishlist e com esse dinheiro destinar para o que já está pensado e programado de ser comprado. Um segundo ponto muito interessante nisso é que você consegue ajudar as pessoas a te presentearem. No ano passado, o meu marido me presenteou no Natal
com um item muito importante da minha wishlist, que também tem a ver com cabelo, por coincidência, mas que eu talvez estava com tanto receio de me dar de presente, porque era um pouquinho mais caro e tudo mais, mas ele pegou da minha wishlist e me deu de presente de Natal. Quando você faz aniversário ou pessoas querem te presentear e as pessoas perguntam, eu sou do tipo que pergunta, o que você quer de presente no Natal ou no aniversário? Se você tem uma wishlist, entrega! Ó, tem uma lista de desejos aqui, se fizer sentido algum pra você, isso vai ajudar as pessoas a te presentearem e com certeza você vai ficar muito mais feliz com os presentes. Afinal, já estava na sua lista de desejos. Se você nunca fez ou não tem uma wishlist ainda, pare esse vídeo e faça pelo menos 3 a 5 itens agora, que você já quer, para colocar na sua wishlist e ter a sua lista de desejos iniciada, pelo menos. 10ª decisão. Crie suas metas anuais, trimestrais e mensais. Toda vez que você está iniciando o ano, é realmente um momento perfeito para você definir metas. Porém, muito fácil e muito normal criar suas metas anuais. Eu quero que 2026 tenha isso. Mas, o que acontece em 2026? Passa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, chega em dezembro, novembro, e você não conseguiu cumprir muitas delas. Por quê? Também por experiência própria. Você não destrinchou isso. E ao destrinchar, que vem bases de gerenciamento de projetos, gerenciamento de metas, esse destrinchamento em trimestres e depois mensais vai ajudar você a ver mais progresso e não esquecer das suas metas. Então, por exemplo, uma coisa muito simples. Talvez você quer treinar todos os dias do seu ano, 365 dias. Mas você sabe que precisa acompanhar aquilo. Quanto que seria trimestral? 3 meses tem em média 90 dias. Então você consegue destrinchar para os 90 dias. Quanto que é mensal? Um mês, em média, tem 30 dias. Então você consegue destrinchar para o mensal. E sempre precisa estar acompanhando essas metas. Todas as suas áreas, e eu trabalho com várias áreas da vida, não falei sobre isso ainda. Se você quer um vídeo só sobre como gerenciar a sua vida através de 11 áreas da vida, comenta aqui embaixo porque eu posso destrinchar essa aula e só assim a gente realmente vai viver uma vida plena, porque você não esquece de nenhuma área, e uma vida acima da média. Voltando, quando você destrincha suas metas anuais para trimestrais e mensais, você consegue alcançá-las de maneira mais contínua, sem esquecê-las e sem deixá-las para Deus dará. Afinal, você está olhando recorrentemente elas. Então, a sua atividade se você ainda não fez a meta anual, faça. Depois de fazer, destrincha trimestralmente. Seja a meta financeira, a meta de projetos, a meta de emagrecimento, qualquer outra meta que você tenha. Depois do trimestral, mensal. Para aí também irmos para nossa próxima decisão. Decisão número 11. Como é que faz agora? Já não sei. 10 mais 1. Revise e reajuste a rota. Esse ponto é muito importante para você que quer começar muito animada, mas você também quer terminar. Pessoas de sucesso são finalizadoras. Finalizadoras são vencedoras. Quando você começa algo, queira e tenha ânimo em terminar algo. Mas, para terminar, você precisa, talvez, reajustar a rota no meio do caminho. Talvez aquela meta que você colocou de conseguir 100 mil reais no ano não vai chegar, talvez, a 100 mil reais por algum motivo. Você precisa reajustar a rota. Ou vai passar de 100 mil reais, então você precisa revisar essa rota. Neste momento, é o momento onde você faz reflexões. E é por isso que você tem as suas metas trimestrais e mensais. Ao final de cada mês, olhe as suas metas. Olhe de maneira branda, olhe de maneira a ter algum complemento que você precise fazer. Mas principalmente trimestralmente. Ou seja, 4 vezes no ano, você vai olhar as suas metas e realmente definir o que eu preciso reajustar, o que eu preciso revisar. Esse número tem que mudar, essa meta não é mais prioridade, cai, uma meta nova apareceu. Eu, por exemplo, estava planejando ter filho, obviamente, início de 2025. Porém, em março eu tive a notícia da minha gravidez. Muita coisa mudou. Mudar de casa era uma prioridade para mim leve no início do ano. Depois passou a ser urgente, porque eu queria ter uma casa com 3 quartos. Eu estava no apartamento de 2 quartos. Então as coisas vão mudando. Você precisa reajustar a rota. E ao fazer isso, principalmente trimestralmente, isso vai te ajudar a não esquecer suas metas, a alcançá-las da melhor maneira possível e ser uma mulher com um ano acima da média. 12ª decisão. Se posicione em assuntos que antes você não era posicionada. Se alguém te perguntar agora, o que você acha sobre casamentos? O que você acha sobre criação de filhos? O que você acha sobre investimentos? O que você acha sobre a sua fé? Ou o que você acha sobre a sua área técnica? Principalmente, o que você não concorda sobre cada uma dessas áreas. Esses assuntos podem ser assuntos do seu dia a dia ou não. Mas, ao se deparar com alguém te perguntando, é importante que você tenha um posicionamento.
Mas você não está se preparando para alguém te perguntar, você está se preparando para você mesma, para você ter mais autoridade, ter um pensamento crítico sobre assuntos que são do seu dia a dia ou não, assuntos que você precisa começar a se posicionar. Esse momento de posicionamento, ele é muito importante porque quando você se posiciona em uma área da sua vida, por exemplo, na área técnica, na sua profissão, você concorda com isso e não concorda com aquilo, você leva esse posicionamento para outras áreas. Por exemplo, a sua religião, a sua fé, criação dos seus filhos, e eu tô vivendo isso, o que eu concordo e o que eu não concordo sobre criação de filhos, o que eu concordo ou não concordo sobre casamentos, e depois disso você precisa ter mais firmado, você vai estar com mais autoridade, com mais certeza ao conversar com alguém, a debater algum assunto, a defender o seu ponto de vista, porque você refletiu e agora está posicionada em assuntos que você antes não era posicionada. Então faça a sua lista de assuntos que você quer se posicionar, eu já te desafiei com alguns, e principalmente itens, assuntos que você é contra, o que você não concorda desses assuntos. Também deixe elencado para que você tenha cada vez mais assuntos a ser posicionada. Estamos chegando no final. 13ª decisão. Leia a Bíblia todo dia. Essa é uma decisão que com certeza vai mudar e te incomodar muito. Vai mudar o seu ano e a sua vida. Por que eu tô te falando isso? A Bíblia é a maior fonte de sabedoria. A sabedoria, segundo a palavra, vem de Deus. A inteligência vem de homens. De conhecimento você pode pagar e receber. A sabedoria vem de Deus. E ao saber isso, você então quer ser mais sábia. Uma mulher sábia edifica o lar. E ao buscar sabedoria, você precisa ter contato com a palavra. Você precisa ter diariamente a se alimentar da palavra. Afinal, a palavra é o nosso pão e você precisa se alimentar. Como que você pode fazer isso? Eu já te dou uma primeira sugestão. Eu quero que você comece com a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Isso dá certinho, olha só, com os dias de um mês. Então que você, todos os dias, pare e leia um capítulo do livro de Provérbios. Tamara, então essa é uma estratégia só de um mês? Pode ser. Porém, eu recomendo que você continue mês a mês e alternando com outras estratégias. Por quê? Porque quando você lê algo novamente, por exemplo, capítulo 1 de Provérbios no primeiro dia do mês 1, depois o capítulo 1 de Provérbios no primeiro dia do mês 2, você com certeza já viveu outras coisas, a sua percepção é diferente e você vai ler, enxergar, o Espírito Santo pode te revelar coisas novas. Então não se importe de, vou repetir a leitura, pode repetir, fica à vontade para repetir, com certeza terão coisas novas para você aprender. Então, neste momento que você está se decidindo a criar um ano acima da média, decida ler a Bíblia todos os dias. Talvez através de um devocional de 365 dias, que é o que eu vou fazer esse ano, ou através de leituras específicas. Tem planos de leitura da Bíblia, tem leituras de provérbios do dia. Defina uma estratégia e aplique para o seu ano ser realmente acima da média. Penúltima decisão, 14ª. Estude comunicação. Eu sei, pode parecer redundante, já que eu sou mentora de comunicação e sei que é essa habilidade mais valiosa de todos os tempos. Porém, você precisa olhar com isso novamente em 2026 com um novo olhar, com uma nova lente. Afinal, nós estamos entrando num ano onde pessoas comunicadoras são pessoas líderes, prósperas e relevantes. Se você deixar isso passar batido, você vai ser esquecida. Ao ser esquecida, Samara, eu não quero ser conhecida, então tá tudo bem ser esquecida. Não, presta atenção. Se você for esquecida, você não alcança suas metas. As pessoas não lembram de você, você não prospera, você não influencia e impacta a sua geração. E você foi chamado para se posicionar. Você foi chamado para abrir a sua boca e declarar sobre as pessoas, talvez no seu dia a dia, sobre o seu marido. Isso é comunicação. Estudar sobre comunicação no dia a dia é estudar sobre comunicação. É viver os planos de Deus no dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus arredores. Ou também é aprender a comunicação de palcos, a comunicação de falar em público. Isso também é comunicação aplicada ao que o Senhor está te chamando. Então que você separe tempo, energia e dinheiro. Invista tempo, energia e dinheiro em aprender mais sobre a sua comunicação e posicionamento neste ano. E realmente é isso que vai fazer a diferença. E lembra a surpresa que eu falei pra você? Que ficasse até o final? Tá chegando e tem a ver com isso. Última decisão. 15ª decisão para fazer o seu ano de 2026 ser acima da média. Seja obediente ao comando de Deus. Eu não poderia terminar de maneira diferente. Essa decisão vai mudar totalmente o seu ano. Se você está lendo mais a Bíblia, se você está tendo contato com o Senhor, se posicionando, você vai receber direcionamento. E ao receber direcionamento, você precisa decidir ser obediente ou ser desobediente. Não existe meio termo.
Ou você vai para onde ele falar para você ir, ou você não vai onde ele falar para você não ir. E neste momento você vai entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Essa passagem fala sobre o rei Saul e o profeta Samuel, onde eles sacrificavam pedindo perdão ao Senhor pelos pecados porque haviam desobedecido. Mas é melhor obedecer do que ter esse arrependimento depois e ter que sacrificar talvez alguma coisa da sua vida por conta de uma desobediência. O fruto da obediência é a prosperidade. Quando pessoas na palavra obedecem o comando de Deus, o comando dos profetas, elas prosperam, elas abundam, e isso vai acontecer na sua vida. Eu quero que você entenda que um testemunho meu, e já está aqui neste canal, testemunho da minha gravidez, ele é um testemunho completo de obediência. Eu não estava programando para aquele tempo, eu não estava programando para aquela época, mas o Senhor me revelou, testificou e confirmou de que era o tempo de engravidar. Era o tempo de trazer à tona o anjo do céu que ele queria, a minha filha Antonella. E ao obedecer, o Senhor tem feito grandes maravilhas na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha saúde, na minha família, nos meus amigos. Coisas que demorariam anos para acontecer, aconteceram em meses. E esses meses estão acelerando a nossa trajetória, o nosso chamado, meu e da minha família. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ser obediente ao comando que Deus já te deu. Abra a boca. Fale para mulheres, impacte aquela empresa, defina e declare sobre os seus filhos e o seu marido. Tudo isso geralmente tem a ver com você se posicionar e se comunicar. E é por isso agora que eu quero te presentear. Ao presentear com essa surpresa, eu te falei que você com uma ação ia dar check em 5 decisões. 5 decisões que já vão adiantar muito o seu ano acima da média. Essa ação, ela é um presente. Existe um treinamento meu chamado Desafio à Comunicadora. Você não vai levar um ano todo, você vai levar apenas 10 dias para se tornar a comunicadora, a sua melhor versão de comunicadora e realmente cumprir o chamado que Deus te entregou neste momento. Seja obediente. Esse é o primeiro check que você vai dar ao entrar para o Desafio à Comunicadora e estudar sobre comunicação, porque o Senhor te mostrou que você deve se posicionar. Seja obediente. Se posicione em assuntos que você não era posicionada. Você vai aprender a fazer isso através da sua comunicação. Leia a Bíblia todos os dias. Você vai fazer isso no Desafio à Comunicadora. Porque no Desafio à Comunicadora você vai aprender, através dos 10 dias, através de técnicas de comunicação, técnicas de neurociência e inteligência emocional e uma palavra por dia dentro de um livro específico da Bíblia. Então você já deu 3 checks. 3 checks. Quarto check é você aprender algo difícil. Se você quer destravar sua comunicação, realmente isso talvez seja algo muito difícil que você não ainda estudou para fazer. Você está fazendo, talvez porque já nasceu fazendo, mas se você não parou para aprender, vai ter muitas consequências negativas na sua vida. Mas eu quero que você tenha resultados positivos e abundantes. Então, o quarto check é conseguir aprender algo difícil neste ano. E o quinto check é você cumprir o Estude uma Comunicação. Estude sobre se comunicar. 5 checks dados em apenas uma ação. Entrar no Desafio à Comunicadora. E o meu presente de ano novo para você, para que você tenha um 2026 totalmente diferente e acima da média, é um cupom de desconto que vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. O link exclusivo para você que está nesse vídeo. Fora daqui não tem. É para você, eu quero que você aproveite. E se você gostou desse vídeo, ficou até o final, eu quero que você comente para mim qual decisão você vai tomar primeiro. Talvez seja se tornar a comunicadora, comenta também, ou talvez alguma das outras decisões que você também quer tomar, eu quero saber. Eu quero que você se comprometa publicamente, mas principalmente com você mesma, para que você alcance o seu ano acima da média. Não esquece de deixar o seu like, de curtir e se esse vídeo fez sentido para você mais ainda, você talvez lembrou de alguém. Ao compartilhar, você vai fazer com que o seu ecossistema, as pessoas ao seu redor, sejam acima da média. Eu tenho certeza que você quer isso. Então envie para alguém, siga o canal e eu espero você no próximo vídeo. Feliz ano novo acima da média!